irmãos, está em Isaías, capítulo 38. Abre aí, por favor. A sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 38. Glória a Deus. Todas achadas? Isaías, capítulo 38. Quem aqui admira um profeta de Deus, que você vê que tudo que ele fala é batata, nada cai no chão? Você conhece algum profeta assim? Mas esse profeta abre. O que ele fala, Deus assina embaixo, não é verdade? Você conhece algum profeta assim? Levanta a mão. Nunca falhou uma profecia dele? Aquele profeta que tem responsabilidade com Deus, né? Olha o que um profeta desse, ele profetiza. Olha o que ele diz aqui no livro de Isaías, capítulo 38. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor. Quantas pessoas não gostam de ouvir, né? Quando fala assim, assim diz o Senhor, opa, papai vai falar, assim diz o Senhor, opa, é comigo. Então o profeta vai iniciar a palavra: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem gostaria de receber uma profecia dessa, da parte do profeta desse? Ninguém, né? A gente quer receber uma profecia que Deus vai nos abençoar, que aquela vitória vai chegar, que você vai casar, que a porta de emprego está aberta. Eis que eu estou contigo, meu filho, tu és meu servo, meu ungido, vou te usar poderosamente na terra. Ninguém vai sustentar diante de ti, todos cairão diante de ti, tu vais ser uma potência na minha mão, vai viajar o mundo, o Brasil. Não é verdade? A gente gosta disso. Meu filho amado, querido, já falta Deus fazer um cafuné na cabeça da gente para a gente ficar tranquilo. Mas esse profeta aqui, ele dá uma profecia para o rei Ezequias, dizendo para ele: põe ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. E aí, irmãos, quem profetizou para ele foi o profeta messiânico, o profeta Isaías. O homem tem um currículo abençoado de profecia. Ele sabe o que está falando. Ele viu a glória do Senhor. Lá no capítulo 6, você vai ver Isaías diante de Deus e os anjos ao redor ali, louvando a Deus. E ele contemplou. Então, ele foi tocado pela brasa do altar de Deus. A boca dele é uma boca santa, a boca de profeta. Quando ele fala, Deus assina embaixo. Isso aqui é um alerta também para você que gosta da profecia, mas não lê a palavra de Deus. Fica pegando profeta ali, profeta aqui, já não sabe nem mais o que Deus falou contigo. Uma hora Deus manda você ali, outra hora Deus manda você esperar. Uma hora Deus fala que você vai ser abençoado, outra hora manda você ficar no Salmo 40. Você mesmo já perdeu a voz de Deus. Nós temos que identificar. A criança, ela identifica a voz da mãe aonde estiver. Pode ter uma multidão de pessoas. Se a criança gritar, se ela ouvir a voz da mãe longe, ela vai saber que a mãe dela está ali. Assim tem que ser eu e você com Deus. Temos que ter um discernimento da voz do Senhor quando o Senhor falar conosco, para não fazermos coisas erradas, ou fazermos coisas porque alguém mandou sem ser o Senhor. É muito sério o ministério profético. Mas nós estamos diante de um profeta aqui. E qual foi a atitude do Ezequias? A palavra do Senhor diz que ele recebeu a profecia e ele ficou triste, ele desanimou, ele falou: acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, como que eu vou fazer? Ainda que a profecia seja verdadeira, mandou que ele colocasse a vida dele em ordem, a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. A atitude que esse homem teve, no versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor.
A palavra do Senhor diz que nós não devemos julgar o profeta, mas sim a profecia. Eu não estou falando, não me entenda mal, que Isaías é um falso profeta, não. Longe de mim. Simplesmente, ele é um profeta. Mas quem mandou entregar a profecia foi Deus. E Deus, é todo poderoso, Ele muda a hora que Ele quiser. E a palavra do Senhor diz que o rei Ezequias virou para a parede e começou a chorar, começou a orar. E aí eu quero te dar agora o título da mensagem: argumentos de fé. Repita comigo assim: argumentos de fé. Mais uma vez, argumentos de fé. Pergunta para o teu vizinho: você tem argumentos de fé? Com que tipo de argumento você vai até Deus? Quem tem argumento vai longe. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisa grande ou oculto que não sabe. Ou por que não dizer: argumenta-te a mim. Argumenta-te. Mas tem um bom argumento para falar para Deus. Você pode me levar numa conversa, mas Deus você não leva. Né? Nós podemos ser levados pela conversa, mas vai levar Deus na conversa para tu ver uma coisa. Não tem como. Porque a palavra diz que antes que a palavra sair da tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Ele vai sondar os teus rins, o teu coração, para saber se aquela palavra é verdade, se o que você está falando é verídico. E a palavra diz que o profeta entregou o recado e saiu. E no verso 2, ele diz assim, olha o argumento do rei Ezequias. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Glória. Será que o homem tinha argumento para falar com Deus? Será que ele tinha argumento? Lembra-te, olha, vem direitinho aí. Lembra-te, quando eu estou diante de ti, veja como eu andei nos teus caminhos. Veja como eu andei em verdade. Veja como o meu coração está perfeito diante de ti. E a Bíblia diz que ele virou para a parede e ele começou a chorar, do que dele passar. Ele começou a clamar através das lágrimas. E a palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Se você tiver um bom argumento para falar com Deus, Ele vai sondar esse argumento, Ele vai ver o que está realmente acontecendo na tua vida. A palavra do Senhor diz que o que nós plantamos, nós colhemos. Se você tem argumentos para falar com Deus, fique à vontade. Mas se você não tem, aceite aquilo que Ele colocou para você. Mas se você tem argumentos para orar, para falar com Deus, a palavra do Senhor diz que Ele, se você entregar o caminho a Ele, confiar nele, Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele concederá o desejo do teu coração. É onde Ele abre mão. Uma pessoa que vai entregar o caminho a Deus, vai confiar nele, com certeza vai estar diante da vontade do Senhor. Por isso que Ele diz: vou conceder o que está no teu coração. Por quê? Porque a tua vontade, se você está no caminho de Deus, é vontade de Deus. Deus não se contradiz, não é isso? Então a palavra diz que ele chorou muitíssimo. Ele clamou, ele orou e pegou todo o seu argumento. Porque a palavra diz que a boca fala do coração está cheio. O que tem de crente mentiroso? Até mesmo quando está orando, até mesmo quando está clamando. Senhor, está tranquilo, está tudo bem. Não, se está ruim, fala que está ruim. Se não está aguentando mais, fala que não está aguentando mais. Senhor, eu estou quase desistindo, eu estou quase me afogando. A palavra diz que havia uma tempestade, onde os discípulos estavam ali. Pedro, pescador, estava no barco. Outras pessoas, pescadores, estavam no barco. Pessoas que entendiam do mar, entendiam de pescaria. E de repente o barco deles estava afundando. E eles tiveram que clamar. E eles tiveram que clamar, sabe como? Senhor, socorre-me, porque eu estou perecendo. Estou perecendo naquilo que eu sei fazer. Estou perecendo naquilo que eu aprendi a minha vida a fazer.
Muitas vezes é assim. A gente perece naquilo que a gente acha que sabe, naquilo que a gente acha que tem domínio. Não pode deixar que isso aqui eu consigo dominar, isso aqui está tranquilo. Eu entendo tudo isso aqui, às vezes está perecendo, e o orgulho não deixa você falar: Senhor, socorre-me, porque estou perecendo. A palavra diz que quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor se levantou, e aí sim acabou a tempestade, acabou o vento, e houve grande bonança. Mas primeiro eles tiveram que clamar, primeiro tiveram que falar com Deus. E o argumento: estou perecendo, preciso de ajuda. Na área que eu entendo, eu estou precisando de ajuda. Eu sei, eu entendo de mar, entendo de vento, entendo até de tempestade, algumas coisas, de navegação, mas estou precisando de ajuda. A palavra do Senhor diz que sem mim nada podereis fazer. Até o que você acha que sabe, você precisa de Deus. Nada você consegue fazer se Deus não tiver no negócio. E o rei Ezequias aquele teve um argumento muito forte. Eu não sei o que me entregaram, eu não sei o que me disseram, eu não sei qual é a situação da tua vida, mas se você tem um bom argumento para falar com Deus, Ele pode mudar o seu coração. Ele pode fazer algo na tua vida, mas não vai falar aquilo que você não está fazendo. Não vai cobrar de Deus uma coisa que você não faz. Senhor, olha, eu estou aqui, olha como é que eu estou olhando em ti, perfeito, santo, santo, santo. Será? O rei, ele falou, e a palavra diz no verso 4: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e te acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade. E defendeu esta cidade. Deus mudou ou não mudou? O profeta teve que entregar outro recado. Mas hoje em dia é complicado. O profeta: não, tem que cumprir aquilo que eu falei. Tem que cumprir o que eu falei, porque é a minha fama que está em jogo. É a minha fama que está em jogo. Vai, eu vou falar um negócio, vai cumprir, como é que fica? O profeta tem que ter humildade para reconhecer. Aquela pessoa se consertou de Deus e merece outro recado de Deus. E aí, mistério. É tremendo isso, irmão. Já parou para pensar nisso? Estava meditando, falei: tremendo isso aqui. E o orgulho do profeta, onde é que fica? O problema é Deus que mandou. Se é profeta, tem que obedecer. O profeta tem que obedecer. Olha, o rei Ezequias, dá licença, eu saí daqui ainda agora. Eu não sei o que tu fez aí não, cara. Mas olha, quando eu voltei lá perto do palácio, eu estava saindo, a voz mandou voltar aqui e falar assim: ó, Deus manda te falar, ouvi a tua oração, ouvi as tuas lágrimas, e te acrescentarei mais 15 anos de vida, e ainda vou te dar livramento dos teus inimigos. Eita, argumento forte. Deus, estou querendo levar meu marido, mas tu sabe como é que eu estou dentro de ti, e eu não aceito a bobageira de roubar meu marido. Mas como é que você está de Deus para falar isso? Senhor, estou quase perdendo o emprego, eu quero ir no meu lugar, mas eu sou dizimista. E será que é dizimista mesmo? Eu sou ofertante, será que é ofertante mesmo? Eu amo a tua obra, será que ama a obra mesmo? Argumentos. Deus vai olhar. Cadê? Deixa eu ver se ela dizimava mesmo. Deixa eu ver se ela era ofertante mesmo. Você vai ter que perder o emprego. Não tem argumento. E eu estou falando argumento de atitude, porque argumento de boca todo mundo tem. Aqui não. Ele falou: lembra-te, ó, traz a lembrança aí como eu andei. Eu creio que Deus lá nos seus arquivos olhou Ezequias andando em Betel, olhou Isaías com coração sincero, olhou Isaías andando na frente do Senhor e falou: não, realmente, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Vale a pena investir ainda na vida dele. Ainda, meu amigo, é assim que Deus faz. O senhor está na beira da morte. Está na beira da morte. E se ele tiver um bom argumento para falar com Deus: Senhor, me tira desse leito de enfermidade, eu vou fazer a tua obra, eu vou ganhar almas para ti, eu vou fazer o que eu não fiz de 50 anos. Ah, meu amigo, Deus pode mudar o quadro.
Deus pode fazer algo. Esse é o nosso Deus. Deus quer que você converse com Ele, irmão. Deus quer que você tenha diálogo com Ele. Quer que você tenha intimidade com Ele, como o rei, como Ezequias tinha intimidade com Ele. Senhor, o profeta entregou, mas tu é maior do que o profeta. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava solteiro, eu estava orando a Deus para uma ajudadora. Eu não pedi esposa, eu não pedi uma esposa nem uma mulher, eu pedi uma ajudadora para a obra. É assim que tem que orar para Deus. Uma companheira para estar lado a lado. A minha não está aqui hoje porque está lá no culto hoje, assumindo a responsabilidade de estar lá na minha ausência. Né? Mas tem que pedir uma ajudadora. Um ajudador. E lá na igreja que eu era, lá no Monte Oreb, um monte que eu subi muito, de vez em quando eu vou no Rio de Paraíba, monte abençoado. Deus usou um profeta e falou o seguinte para mim: eis que acerca da tua vida sentimental, lá naquela terra, eu não vou falar. Porque muitos lá é contra. Inclusive o anjo da igreja era contra. Muitos são contra. Eu não vou levantar mais o profeta meu lá naquele lugar. Então, eu sabia. Eu tinha um mistério de Deus. Então, quando alguém querendo ali fazer alguma coisa, levantava lá na igreja para entregar alguma coisa lá, eu não levava o profeta não, mas eu sabia que não era Deus. Porque Deus chamou que ele não levantaria, não falaria nada acerca daquilo lá naquele lugar. Quando eu ia no monte, Deus falava. Quando eu ia no lugar pregar, Deus falava. Mas lá na igreja, eu não via, não havia explicação. E entregar que não era de Deus, que era laço, que era aquele outro, eu quietinho, meu Deus, eu sei que é minha. Eu sei que é minha. Tem gente perdendo bênçãos de Deus porque está ouvindo o homem. É, irmão. Fica ligado com Deus. Tem que ficar vigilante. Não, tem que ouvir a voz de Deus, Senhor. Tem aquele nosso particular. Se o profeta falar isso aqui que a gente conversa em particular, eu sei que é tu. Se não falar, eu vou pesquisar, vou querer outro, eu quero ouvir outro. Deus confirma. Ainda batata. Ainda mais, irmão, quando Deus ele tem um chamado contigo. Ainda mais quando Deus ele toma conta da tua vida. Ele trabalha em todas as áreas. Aleluia. Tudo, lugar que você vai morar, tudo é Deus que faz. Ó, mas você tem que ter os argumentos certos. Você tem que fazer como Ezequias, plantar para depois colher. Senhor, lembra aí na tua memória aí, eu sei que o Senhor não esquece, vai lá no seu arquivo aí. Lembra-se de como eu andei diante de ti. Veja como é que o meu coração está. Não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem ódio. Nem o profeta que falou que ia morrer, eu estou com mágoa. Oh, rabando que ele glória. Rabando que ele tem pessoas aqui que têm argumentos para falar com Deus. Aleluia. E Deus está esperando esses argumentos sinceros para mudar a história da tua vida, para mudar a tua causa. Glória. Está esperando. Só está faltando clamar, mas clamar de maneira correta. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu estava numa situação tão complicada que eu fui orar no meu quarto. Eu comecei a orar e eu só falava em língua estranha, mas eu falava tanta língua estranha, e era língua estranha daqui, eu não conseguia orar no português, eu só falava em língua estranha. Mas eu falei, Senhor, eu quero entender o que eu falei. Eu quero saber que eu estava orando. E eu insisti com Deus. Isso nunca aconteceu, que negócio é esse? Perdi o controle? Não, é isso. Comecei a orar e só orava em língua estranha. Já pediu para Deus falar o que você está orando? Em língua estranha? Você sabia que uma pessoa um dia que estava na igreja pregando, que era um profeta muito usado na igreja, e esse profeta estava acostumado a profetizar na igreja e tal. E um belo dia ele é tomado em língua estranha.
começou a falar língua estranha, mas ninguém interpretava. Até que Deus levantou um profeta e interpretou o que ele estava falando. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando da vida dele mesmo. Deus estava falando, ele estava se entregando na igreja. Deus usou ele em língua estranha para outro interpretar, para entregar ele na igreja. Ele acabou entregando todos os pontos que ele tinha, ele mesmo. Sério isso? Todo mundo ficou sabendo o que ele estava fazendo de errado. Todo mundo ficou sabendo que ele não estava tão assim com Deus naquele dia. Da própria boca dele. Ele só orava em língua estranha. E o profeta lá interpretava. Isso dá espaço na igreja, irmãos. Porque muitas pessoas banalizaram o dom de profecia, o dom de revelação. Antigamente você via um levantar a profecia aqui, um falava em língua estranha e o outro lá interpretava. Mas pela banalização, mas o ministério profético ainda existe, ainda tem. E está aí. É só você ter responsabilidade com Deus. Deus pode te honrar. Ainda está aí. Então esse argumento de Ezequias foi um argumento forte. E esse argumento fez o Senhor mudar e fazer o profeta voltar e falar: olha, eu acrescento mais 15 anos na tua vida. Ainda vou te ajudar a destruir os inimigos. É o que Deus tem para você hoje. Foi o que o irmão falou que tem pessoas que aquele tem 6 horas. 6 horas por mim, mas você mesmo não ora. Você mesmo não gasta um tempo com Deus ali no quarto, falando com Deus. É só aquela oração sem vergonha, Senhor, tu sabe, Senhor. Assiste a novela das 6, novela das 7, jornal, assiste a novela das 9 e outras coisas mais. Lá para meia-noite, 1 hora da manhã, vai orar a Deus lá e vai na beira da cama lá, meu Deus. Tu sabe, Deus, não estou pensando. É o resto para Deus. Depois de fazer tudo, vai cansado para de Deus. Nem orar, não tem fôlego para orar. Chega para Deus, tu sabe, Deus. Tu sonda todas as coisas, tu me conhece. Não precisa falar, não. Deus quer que você fale. Deus quer que você converse com Ele. Ele quer que você abra a boca e fale o que está aí no teu coração. Sinceridade. Eu preparei aqui alguns argumentos aqui. Estou terminando já. Eu preparei aqui alguns argumentos de alguns homens de Deus, de algumas pessoas que tiveram argumentos de fé. Abra sua Bíblia aí em Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. Deus quer fazer o teu marido que falou que ia embora, sair, falar assim: eu te amo, eu quero ficar contigo. Eu não sei viver sem você. Será que você crê nisso? Deus quer fazer mudança na tua vida. É só você acreditar. Olha aí, 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso. Todos acharam? E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército filisteu um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Subiu para afrontar a Israel. E há de ser que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou os homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é este circuncido filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Olha o argumento do homem já, hein? Ele já entra na história, argumento. Quem é esse circuncido filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí é argumento de homem de Deus aí, ó, um mistério.
E o povo tornou-lhe a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim fará o homem que o feriu. Davi já conseguiu que o povo repetisse o que estavam ouvindo 40 dias, irmão. Pergunta a ele, não. Ele conseguiu a atenção com o seu argumento que o povo, todo mundo repetisse o que eles estavam ouvindo há 40 dias. Não, fala para mim de novo, eu não estou ouvindo direito, não. Repete para mim. E aí o povo repetiu: se o camarada matar esse gigante, ele vai ser isento de imposto, vai comer na comida do rei, vai casar com a filha do rei. Vocês estão dando tempo, você não. Peraí, verso 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquele homem, acendeu-se ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, e desceste para vir a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Ou seja, porventura não há razão para esse argumento que eu fiz? Vocês não fazem, então deixa eu fazer, porque tem gente que não faz, não quer que ninguém faça. Quando alguém toma a atitude de fazer, já se levanta lá. Olha lá, fez um esforço, só para mostrar para o pastor, só para mostrar para a irmã, olha lá. Só para mostrar, olha lá. É assim ou não é, igreja? É desse jeito. Não faz, mas quando alguém faz, tá podendo passar a mostrar. O que Deus colocar na tua mão, diz a palavra, faz conforme todas as tuas forças, seja o que for. É para limpar banheiro? Limpa o banheiro como se fosse o banheiro da tua casa. É para varrer a igreja? Varra como se fosse varrer a tua casa. Faça o melhor para Deus. Então Davi, ele era zeloso nas coisas de Deus. E quando se tratava de afronta, então ele já fala: quem é esse circuncido filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Argumento. Aí diz aqui a palavra: e desviou-os para outro lado, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. Ou seja, mais uma vez, ele não continuou, ele se esquivou. Nós temos que esquivar as pessoas, irmãos, que não estão no mesmo espírito que nós. Jesus, aleluia. Tem que sair dele, tem que sair de perto. Não fala a mesma língua que eu, não está na mesma fé, então vai falar, vou para cá. Vou me esquivar, vou sair, porque senão vai me contaminar. Eu estou sempre bem, estou animado, estou bem com Deus. Aí vem alguém, rapaz, Deus vai me abençoar muito, hein? Deus me deu um sonho. Sonhador. Já vem colocar um balde de água fria na nossa fé. Não se esquiva dessas pessoas. Sai fora. Veja com quem que você está compartilhando a tua fé. Davi saiu fora. Não se deixou inflamar o coração. No verso 31. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, ou seja, e ouvindo os argumentos que Davi havia falado, anunciaram ao rei Saul, que mandou chamá-lo. Chegou aonde o argumento dele? Chegou no rei. Ó, tem um camarada aí, ele é franzino, fraquinho, mas o cara tem um argumento forte. Ele falou uma coisa que ninguém, e ele gritou lá perto do filisteu para todo mundo ouvir. Quem é esse circuncido filisteu que está afrontando a Deus vivos? Esse cara está meio doido, mas o argumento dele está aí. Aí diz que o rei chamou ele. No verso 32. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar, e pelejar contra esse filisteu. Olha o argumento do homem de novo. Argumento de pé. Olha, manda o recado para todo mundo que está com medo aí, inclusive para os guerreiros de Israel. Não desfaleça o coração de ninguém. Pode dormir tranquilo agora. Ninguém precisa ficar sonhando com gigantes. Ninguém precisa ficar perturbado, não. Pode dormir tranquilo. Não desfaleça o coração de ninguém, porque eu irei pelejar contra esse guerreiro. Deus quer ouvir isso de você, irmão. Deus quer ouvir isso de mim. Deus quer ouvir isso da gente. O gigante vem, meu amigo. Deus quer ouvir isso. Eu quero ver o que ele vai fazer agora. Você faz igual a avestruz, coloca a cabeça. Diminui, fica quietinho. Deixa que você avance, deixa que você guerreie, deixa que você tenha argumentos. Aleluia. Oh,
Quero fazer você valente. Tem gente aqui, pastor, que não levava desaforo para casa quando era domingo. Agora está levando desaforo do diabo para casa. Desaforo do diabo leva para Deus. Entendeu? Que Deus cuida. Leva para Deus, Senhor. Ó, se puta me perturbando aqui. Cuida dele. Toma conta dele aí, ó. Mas não leva ele para casa, não. Chega na mão do Senhor. Se Deus trabalhar, eu cuidar de Deus. Não desfaleça o coração de ninguém, porque coração desfalecido não ouve a voz de Deus. Coração desfalecido não ouve o nosso Deus falar. Ainda mais o coração medroso, porque estava todo mundo com medo. Estava todo mundo com medo, irmão. E Deus não atua no medo. Deus sai longe, Deus fica fora do medo. Agora Davi se apresenta e começa a conquistar o coração de Deus. Você acha por que Deus falou que Davi era segundo o coração dele? Hã? Por que você fala? Se fosse eu também, eu tomaria essa atitude aí, Davi. Eu também tomaria essa atitude. Se fosse eu aí, eu agiria desse jeito. Eu falei o seguinte: eu vou te dar a capacidade para tu agir como tu quer. É assim que ele faz, irmão. É dessa maneira. Vamos mais adiante. Aí ele fala sobre a sua experiência para convencer quem agora? Convencer o rei. O rei fala assim: olha, a palavra negativa. O rei fala assim: olha, contra este filisteu, tu não poderás ir pelejar, pois tu és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ou seja, ele é preparado para isso e você não. Pois é, ele é preparado para isso, mas eu sou preparado desde a mocidade com Deus. Eu argumento com Deus, eu converso com Deus, eu sei quem eu creio, eu sei quem eu tenho crido. Aí ele fala: vou te contar uma história. Quando eu estava passeando nas ovelhas do meu pai, como se fosse para Deus, vinha um leão e vinha um urso, e eu matava o leão com o urso. Eu me dava o livramento. Argumento do homem. Assim vai ser com esse filisteu. Assim vai ser com esse filisteu. Eu vou fazer do mesmo jeito com ele, porque o Deus que me abençoou com o filisteu, o Deus que me abençoou com o urso, com o leão, vai abençoar também com esse gigante aí. E Deus manda você lembrar os leões e os ursos que você já matou. Situações que você viveu que você achou que não ia conseguir vencer. Situações que você viveu que achou que não ia conseguir ter solução. E você conseguiu. E Deus está falando assim: lembra do leão, lembra do urso. O mesmo Deus que livrou do leão e do urso é o mesmo Deus que vai te livrar hoje do problema que você está enfrentando, da situação que você está vivendo. Não esqueça disso. O Deus só pode agir em algumas áreas e esquecer de outras. Não, Deus só mata leão, mata urso, o gigante não mata não. Operando Deus, quem impediu? Glória a Deus, aleluia. Se Deus decidir operar, ninguém pode impedir. Essa é a palavra do Senhor. Disse mais Davi, verso 38, perdão. E Saul vestiu Davi com as suas vestes, e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze, vestido a couraça. Você já conhece essa história. Vamos partir agora para frente. Vamos agora ver o confronto do filisteu. A partir do verso 39. Davi, cingindo a espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras, e pôs no alforje do pastor que trazia saber o surrão, e lançou mão da sua punta, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, e de ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? O diabo também tem argumento. Tu não vai conseguir não. Tu está pensando o quê? Tu não vai conseguir não. O diabo também argumenta, assim como ele argumenta aí, ó. Está difícil, está complicado.
A situação está apertando. Você não fala que é crente? É assim ou não é? Olha, você está indo para a igreja, nada está acontecendo. É os argumentos. Ele fala, eu sou algum cão para tu vir ali com paus e com lanças? Pelo que amaldiçoa Davi pelos seus deuses. O filisteu amaldiçoou ele. O filisteu amaldiçoou Davi. Olha a maldição. A maldição foi lançada uma maldição sobre Davi. Mas Davi é ungido. Davi é servo de Deus. Você está amaldiçoado. Meu Deus, e agora? Vai comer, o outro vai me pegar. O outro vai botar a mão na boca do saco. O outro vai tirar meu marido. O outro eu vou perder o emprego. Eu fico com medo. Você é servo de Deus? Davi foi amaldiçoado. Tu pensa que ele parou? Olha aqui. Disse mais o filisteu a Davi: tu vens a mim e eu te darei a carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse o filisteu, agora o argumento do homem: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tenha afrontado. Argumento poderoso, hein? Hoje mesmo o Senhor se entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e darei os corpos do arraial do filisteu, e darei hoje mesmo as aves do céu e as pedras da terra, e toda a terra saberá que é um Deus em Israel. Meu Deus, argumento do cara. Não vem não, também tem argumento, também sei conversar, eu também sei intimidar. Não vem com arma psicológica para cima de mim não. Foi com o gigante armou de arma psicológica para cima dele. Vou quebrar tua cara, tu vai ver, tu vai. Ó, assim que o diabo fala. Vou te derrotar, vou acabar contigo. Não, diabo, sai daqui em nome de Jesus. O meu Deus é mais forte. Há poder em nome de Jesus. O sangue de Deus tem poder. O Senhor é na minha vida. Sai daqui. Irmão, argumenta. Foi o que Davi fez. Vamos correr um pouquinho? Abra aí sua Bíblia. Eu tenho que pegar o recado de Deus. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao 6. Segunda Reis, capítulo 4, do 1 ao 6. Oh, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Olha bem. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servo. E ele disse: o que eu hei de fazer? Diz-me o que tem em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Você conhece a história. Mas o argumento dela foi o seguinte: tu sabe que meu marido, teu servo, temia o Senhor. Esse milagre aconteceu, não foi só porque aquela mulher orou, foi porque o seu esposo era um servo temente a Deus. Então elas hoje argumentam certo. O meu esposo servia a ti. O meu esposo era fiel a Deus. E agora eu estou desamparada. Aí você vai ver a história. O profeta fala com ela: vai pegar vaso emprestado. Vai, o máximo de vaso que você puder, você pega. Depois você fecha a porta, entra no quarto, você e teus filhos, e argumenta-se com Deus ali. E ora lá. E assim a mulher fez. Não sei qual argumento que ela fez, só sei que deu certo. Só sei que ela virou uma empresária de azeite. Ela pagou as suas contas, pagou suas dívidas e ainda viveu do resto. Na orientação de Deus. Tem um recado para você aqui. Deus não quer estar na tua vida 50%, Ele quer estar total, Ele quer estar 100%. Tem gente que só quer Deus até uma certa parte, a outra parte Ele esquece. Essa mulher foi pedir ajuda ao profeta e depois foi pedir conselho. Olha, está aqui todo o azeite que eu arrecadei. Tem um monte de azeite aqui, ó. Posso virar empresária. O que eu faço? Paga a tua dívida primeiro, e depois você divide o resto. Ela escutou o conselho do profeta de novo. Ela poderia muito bem: agora chegou a gente até agora, eu vou vender isso aqui. E o profeta, ó, já me serviu. Tem gente assim, só quer que Deus faça
algumas coisas, e quando é para fazer, não faz. Deus abre a porta, abençoa financeiramente. A igreja tem que pagar aluguel, tem que pagar conta. A igreja precisa fazer manutenção. Conta com o teu dízimo, com a tua oferta. E você não dizima, não oferta. Está me entendendo? Deus, Ele quer te usar. Essa mulher dá um exemplo tremendo. Não queira Deus somente quando está tudo complicado. Depois que o negócio estiver bom, pede conselho a Ele: Senhor, o que eu tenho que fazer com esse dinheiro aqui? O que eu tenho que fazer agora na minha vida desse jeito? Como é que vai ser? Me orienta aí, Deus. E Deus orientou ela através do profeta. E ela pagou sua conta e ela deveu do resto. Já quero aqui estar adiantando. Abra aí Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, do 1 ao 10. Tem argumento, né? Se você ver, tem homens de Deus com argumento na Bíblia. Tem servos de Deus com argumento. E você também tem que ter argumentos para falar com Deus. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. Depois de concluir todos estes discursos, perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo do centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou um ancião dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: Ele é digno que lhe conceda isto. Oh Deus! Porque ama a nossa nação, e Ele mesmo edificou uma sinagoga ou uma igreja. E foi Jesus com ele, mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Porém ainda não me julguei digno de ter contigo. Me manda uma palavra, e meu criado sarará. Olha o argumento do homem. Me manda uma palavra, que eu sei que com essa palavra meu criado vai sarar. Eu só preciso dessa palavra. Com esse argumento aí, vai. Vai porque teu servo já está tornado. Vai porque a tua situação já está resolvida. É isso aí, irmão. Argumentos para surpreender. Como é que surpreende Deus? Não é que Deus, a gente não surpreende Deus, mas a gente mostra para Deus, a gente crê. Senhor, não precisa de tudo não. Se tu fazer assim, tá bom. Eu creio que assim vai acontecer. Tem várias pessoas na vida que deixou Jesus maravilhado, irmãos. Deixou Jesus assim, admirado de tanta coisa que Jesus fez. Algumas pessoas conseguiram ainda mostrar para ele que acreditam nele de uma forma tremenda. Cada um mostrando uma fé diferente. Nós temos a história de Jairo, que queria levar Jesus, e apareceu a mulher do fogo de sangue: se eu tocar nele eu vou ser curado. Opa, argumento forte. O homem parou, Jesus parou. Abençoar essa mulher. Esse argumento é muito forte. Eu tenho que abençoar ela. Mas Jesus não esqueceu de Jairo, não. Depois foi lá e abençoou Jairo. O argumento dele também era forte. Eu vou te levar porque tu vai colocar a mão sobre a minha filha e ela vai sarar. Olha o argumento dele. Eu vou te levar porque tu vai colocar a mão sobre a minha filha e ela vai sarar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção, então vamos comigo. Era forte também o argumento dele. Só que no meio do caminho apareceu outro e tinha um argumento muito forte. Se eu não somente tocar nas vestes, não preciso levar ele não. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Oh, Espírito de Deus. É assim que Deus faz. Já estou encerrando. Quero encerrar agora com um argumento muito forte. Abra sua Bíblia aí. Oh, Espírito Santo. Marcos capítulo 22. Não, perdão, Mateus. Mateus capítulo 15. Vou falar isso aqui. Mateus capítulo 15. Aguenta aí, irmão. Eu vou abençoar você agora. Você vai argumentar com Deus. E algo Deus vai fazer aqui. Pode ter certeza que teu argumento vai mover o céu de Deus. Vai mover o trono de Deus. Algumas pessoas que realmente precisam sair, Deus conhece. Vai abençoar também. Mas se você puder, fica aqui.
Eu não posso pegar a palavra de Deus correndo, relaxar, não posso. Eu dou muita prioridade à palavra de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor tem que ter muita prioridade na igreja. Louvor é bom, corinho é bom, eu gosto de corinho, mas eu gosto da palavra de Deus. Que a palavra limpa, ela cura, liberta, milagres acontece quando a palavra é pregada. Transformação acontece quando a palavra é pregada. Então, aguenta um pouquinho. Mateus capítulo 15, verso 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram, dizendo: despede, pois ela vem clamando atrás de nós. Discípulos insensíveis. Mas isso é outra pregação. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Argumento: socorre-me. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-lhe: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: mulher, grande é o teu argumento, ou grande é a tua fé, faça-se contigo conforme tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Eu convido você a ficar de pé agora. Convido você a ficar de pé agora, a argumentar com Deus. Dá a mão ao seu colega aí. Argumenta com ele aí, dá a mão. Argumenta aí em nome de Jesus. Clama aí, argumenta com Deus. E você verá o que Deus irá fazer na tua vida. Você verá o que Deus vai agir no meio do teu caminho aí. O que Deus pode fazer na tua ida daqui para casa. Como é que Deus pode surpreender? Senhor, eu esperei algo hoje, está chegando, está acabando e não foi concluído. Com o argumento certo, você consegue cativar o coração de Deus. Começa a orar a Deus agora, e abre a tua boca e começa a orar a Deus. Coloca os argumentos para fora. Está sendo injustiçada, coloca os argumentos para fora. Faça como Davi. Faça como o salmista Davi. Fale como Davi, ore como Davi. Fale para Deus seus argumentos agora. Senhor Deus amado, Pai querido, a tua palavra não foi pregada, e essa palavra, Senhor, tu sabe como nós oramos, pedimos a ti, ó Pai, para essa mensagem. Então o Espírito ali, com muito carinho, com muito cuidado, nos entregou essa mensagem para abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo, ó Pai, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, tu quer mudar situações aqui, ó Pai, que parece ser insolúvel, que parece, ó amado Pai querido, mas não tem jeito. O Senhor quer agir, ó Pai, nessa família, quer agir nesse casamento, quer agir, ó Pai, na vida desse filho, desse jovem. O Senhor quer fazer o milagre. Chega de fazer aquela oração sem vergonha. Chega de chamar gatinho para a igreja. Abre a tua boca, clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Não tenha vergonha de clamar ao teu Deus. Faça como essa mulher. Ainda que alguém manda despedir você, ainda que alguém manda você calar a boca, você grita muito, você era muito alto, não interessa, Deus vai te ouvir. Começa a abrir tua boca e falar com Deus. Começa a orar ao Senhor. Começa aqui, e depois na tua casa você ora. Você argumenta com Deus no teu quarto em secreto, e Ele mudará. Todo aquele que pede, recebe, diz a palavra. Todo aquele que busca, encontra. Qual pai que seu filho pedir um peixe vai dar uma pedra, ou um pão vai dar uma cobra? Não! Se vocês que são os maus, sabem das boas coisas do vosso filho, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo aquele que os pedir. Começa agora a clamar ao Senhor, porque a resposta de Deus virá sobre a tua vida. Deus vai curar essa enfermidade. Deus vai cuidar desse marido seu. Deus vai cuidar desse filho teu, vai arrancar ele das grades. Deus vai abençoar o teu ministério. Ainda que alguém fala assim: acabou o ministério dele, não tem mais jeito. Deus vai levantar, Deus vai erguer.
A tua oração está subindo ao trono de Deus, você quer isso? Ore com fé, ore crendo, ore acreditando. Acredite na oração. A palavra do Senhor diz que Pedro estava preso, estava encarcerado, mas a igreja fazia continuar a oração por ele a Deus. Senhor, liberta Pedro, solta Pedro. A igreja estava assim mesmo, a igreja estava desse jeito, unida, orando, pedindo para Deus libertar a Pedro, pedindo para Deus enviar o anjo lá naquele cárcere. E foram surpreendidos com uma resposta. Eu quero dizer que Deus vai surpreender você. A tua vitória chegará antes do que você pensa, diz o Senhor. Alguns argumentos têm chegado ao trono de Deus, e Deus tem visto que é sincero. Ele vai te surpreender. Aleluia, Deus. Alguma coisa que você tinha já com a data marcada, não tem como, vai ser nessa data. Ei, o relógio de Deus está voltando e está dizendo assim: vai ser antes do que tu pensa. Vai ser antes do que você pensa. Você crê? Aleluia. Deus está apressando algo para você nessa noite. Tu está saindo do Salmo 40 e está indo para o 70. Deus viu que você precisa ser abençoado. Deus viu que você precisa receber essa vitória, e Ele vai abençoar. Deus tem visto as tuas lágrimas, mulher. Deus tem visto como tu tem perdido as forças, como tu tem entrado aqui por estas portas. Deus toca nos teus ossos agora, diz o Senhor. Deus tem visto essas dores que te incomodam. Não queria aqui a passar, Senhor, eu queria dobrar o joelho, mas não consigo. O Senhor manda falar: dobra o joelho aí agora. Lavando que ele passar, tu verás que a dor sumiu. Verás como eu agi nos teus ossos, verás como eu agi no teu corpo, verás como eu te curei nessa noite. Aleluia. Começa a agir na igreja, Jesus. Começa a responder à oração da tua igreja agora. Começa a responder, ó Pai, que essa pessoa venha sentir esse sinal, que ela venha sentir, ó Pai, esse agir do Senhor, e com esse sentimento, ó Pai, com essa presença, ela se conforme e creia que o Senhor agiu, ó Pai, nessa noite. Foi pregado aqui. Jesus falou: Pai, eu sei que sempre me ouves. Sempre ouviste meus argumentos, mas eu disse isso por causa dessa multidão que está aqui. Deus sempre ouve a nossa oração, mas às vezes é necessário fazermos algo para que outros vejam, para que outros saibam que o nosso Deus nos ouve. Como Jesus estava falando com Deus, basicamente pedindo desculpa: Senhor, eu fiz algo aí, o Senhor deve ter achado estranho, mas eu fiz isso por causa dele, porque eu nunca duvidei que tu me ouves. Eu sei que tu sempre me ouves. Pela misericórdia de Deus, o Senhor me entregou essa mensagem profética, e Ele vai agir na tua vida. Se você crê, fale com Deus: Senhor Jesus, entendi o seu recado, e a partir de hoje orarei conforme o meu coração. Diga amém. Para aplaudir o Senhor.